Olá, pessoal, muito boa noite. Bem-vindo ao canal Eu Creio Direto ao Ponto. Nesta noite, estaremos estudando a Palavra de Deus, mas entendendo um pouco da história. O estudo ou chamado foi desenvolvido para que você tenha um entendimento prático daquilo que aconteceu em nossa história. Não só uma questão religiosa, mas como implementar a Palavra de Deus nos dias de hoje. E entender também que a história nos ensina. Começamos com Lucas, o livro de Lucas, capítulo 1, onde fala sobre a preparação da vinda do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Nessa preparação, Lucas nos ensina que tudo nesta vida é preparado e que muitas vezes não acreditamos naquilo que nos está preparado. Quantas vezes você já chegou numa discussão, numa briga, achou que aquilo era ruim, mas de repente, aquela briga te impediu de fazer alguma besteira? Ou pior, de repente você está reclamando do trânsito, não chega no local e de repente aquilo te ajudou, te salvou sua vida. Que você se machucou, se adoeceu, não pôde comparecer no trabalho e foi demitido. E de repente descobriu uma doença grave. Pessoal, nós temos que perceber que as coisas do dia a dia podem nos ser aviso, uma preparação do que há por vir. Não só nas coisas ruins, mas também como nas coisas boas. Preparar nosso diálogo, nossa conversa, quem somos, a situação, como procedemos em nossa vida. É importante não levar a ferro e fogo as coisas ruins da vida, porque elas nos impulsionam a entender mais, preparando-nos a uma coisa melhor. O livro de Lucas, ele fala sobre João. João preparou o caminho para Jesus Cristo. Até mesmo Jesus, para vir a este mundo, houve uma preparação para que alguém preparasse o seu caminho para que aqui estivesse. Claro que temos muitos trechos bíblicos sobre esse assunto, mas eu quero falar um pouco de história. E nós vamos ver aqui um trecho dessa história, não só pelas minhas palavras, mas sim por um vídeo que eu preparei especialmente para vocês. Vamos partir da história. João, filho de Zacarias com Isabel. Zacarias era bem visto por Deus. Naquela época, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia esse sacerdote chamado Zacarias, que pertencia a um grupo de sacerdotes de Abias. Isabel, sua mulher, também descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus e abençoado e irrepreensível eram seus modos. Era um casal já idoso. Esse casal vivia bem com as condições de Deus. Pelas regras daquela época, Zacarias foi escolhido para poder ir ao templo de Deus e fazer a sua entrega. Zacarias não pensava que naquele momento ia estar preparando seu caminho. Zacarias, naquele momento, a sua mulher, ele sabia que era estéril, já era um casal de idosos, e eles não tinham condições de ter filhos, mas gostariam de ter. Quantas vezes nós queremos ter as coisas e também não podemos? Mas Deus tinha um plano maior para a vida de Zacarias e sua esposa. E ali enviou o anjo do Senhor, a falar a eles que eles iriam ter um filho. E esse filho deveria ser chamado João. Naquele momento, Zacarias nega e tem medo do que o anjo disse, questionando o anjo que, olha, eu sou velho, eu não tenho condições e minha mulher é estéril, como eu posso ter um filho? Mas para Deus nada é impossível, pessoal. As coisas para Deus tudo pode ser e com certeza Ele pode operar um milagre na sua vida também. Mas como a gente faz, não acreditamos, deixamos aquilo passar e aquilo passou. Ele não aceitou com medo. O anjo do Senhor falou, então como repreensão vou tirar a sua voz, ficará mudo até o nascimento de seu filho. E pois assim o fez, ele ficou. Nós somos castigados às vezes, mas não por Deus. É pelas nossas transgressões, pelos nossos erros, pela nossa falta de preparação do caminho. E Deus prepara esse caminho para nós. Desta forma a gente não percebe. A gente tem que começar a dar conta que esse caminho é um. E ele é preparado diariamente, seja com coisas ruins, com coisas boas.
Temos que parar de fechar esses olhos para só ficar olhando que as coisas boas sejam as certas. Temos que ver também que as dificuldades são um caminho. Zacarias foi punido, mas a sua mulher assim ficou grávida. Vejamos a história, como ela aconteceu. Esta honra é para você, Zacarias, e para o seu vilarejo. שבטי בבית עד השם, לחזות בנועם עד השם, ולבקר בהי חולו. אחת שאלתי מאת עד השם, שבטי בבית עד השם, אחת שאלתי מאת עד השם, לחזות בנועם עד השם, ולבקר בהי חולו. אחת שאלתי מאת עד השם. Zacarias. Tua mulher dará luz a teu filho, e tu o chamarás João. Minha mulher é muito idosa para ter um filho. E ele será o profeta do Altíssimo, pois converterá muitos, preparando-os para o Senhor. Mas eu sou um homem velho. Tu perderás a voz e não será capaz de falar, porque não acreditaste em minhas palavras. Zacarias, O que aconteceu? O que houve? Deus esteja contigo. Abençoado seja. não deixe que toque o chão. Isabel, o que aconteceu, Zacarias? Ele teve uma visão de Deus. Como vimos, o capítulo de Lucas 1, ele fala do nascimento de João Batista e o milagre que já aconteceu na história em si. O evangelista Lucas, ele era um historiador, tá? Ele não era um apóstolo de Jesus. Por isso, ele explica a história nos termos que todos os povos poderiam entender. João Batista nasce. E a partir do seu nascimento, todos perguntam um nome. A esposa Isabel fala que deveria ser João. Mas como era tradição, perguntaram a Zacarias, mas ele estava mudo. Zacarias não podendo falar ainda, ele foi e escreveu. E quando assim ele escreveu, reconhecendo o filho, a voz dele voltou. Quando nós reconhecemos que nós falhamos de verdade, nos é dado aquilo que no começo nos foi tirado por nossas decisões e nossas transgressões. Não culpe a ninguém pela decisão que você tomou de não acreditar. Mas saiba que a palavra de Deus existe o perdão. E quando você aceita, você se torna merecedor daquilo que até então você o perdeu. Se você não conhece a Cristo ainda, prepare-se, porque as próximas estudos serão para você conhecê-lo através de vídeo, de som. Participe, compartilhe. Com muita simplicidade eu faço esse vídeo para tentar mostrar a todos o quão simples é a nossa decisão de vida e o quanto temos que não só nos conhecer a história que aconteceu, mas como também vivê-la em nossa vida diária. Vamos pedir a Deus o entendimento da sua vitória. Se você ainda não tem esse entendimento, se você ainda não tem essa percepção, está no momento de ter.
A história apresenta isso. Vamos pedir a Deus esclarecimento. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado porque em comunhão contigo estamos. Senhor, encha-nos no nosso coração de sabedoria. Pai, pedimos que se assim não o conheceremos de verdade através da Tua palavra. Abençoa em nossa vida, abençoa o nosso ser, nos alimenta, nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Espero vocês amanhã. Fiquem com Deus e até a próxima.